Nós te engrandecemos, agradecemos por esta oportunidade que nós temos, ó Pai, de estarmos louvando a Ti, engrandecendo o Teu nome. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela renovação da nossa aliança para contigo, Pai. Sabemos, Senhor amado, que nós não somos os benditos, bendito é Tu, Senhor amado. Tu és bendito, Senhor amado, sobre este lugar. Tu és, Senhor amado, Deus das nossas vidas, ó Pai. Tu és o Deus que opera maravilhas, que faz milagres acontecerem, ó Deus. E nós estamos ante a Tua face, diante da Tua presença, Pai, para cultuar a Ti, para Te louvar e para Te exaltar. Crendo, Senhor amado, que o Senhor dos céus, o Senhor ouve o nosso louvor, ó Pai. E que o Senhor recebe diante de Ti, ó Deus, a nossa adoração. Que o Senhor recebe, Senhor amado, diante de Ti, ó Pai, a nossa súplica, ó Deus. Senhor amado, o nosso clamor, ó Pai amado, o nosso jejum, a nossa consagração. Nós colocamos tudo isso diante da Tua presença, Pai amado, para que tudo isso seja aceito diante de Ti, Pai. Que chegue diante das Tuas narinas como cheiro suave, ó Deus. E que em resposta o Senhor ministre os nossos corações. Que o Senhor nos capacite, Senhor amado, em tempos difíceis, em tempos de batalha espiritual, em tempos, ó Pai amado, onde diz a Tua palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, não o amor de uns para com os outros, mas o amor para com a Tua obra, o amor para com a Tua vontade, Pai amado. Muitos se esfriariam, muitos deixariam de lado, muitos, Senhor amado, abandonariam, ó Pai amado, apostatariam da sua fé, ó Deus. Diante da Tua presença, diante de Ti nós nos colocamos nesta manhã, Pai, certos, ó Pai amado, que estamos sendo ouvidos, ó Pai, certos, ó Deus, que o Senhor vai manifestar sobre nós o Teu poder e a Tua glória, e o Teu nome sobre nós será glorificado. Põe por terra, Senhor amado, todo valente, põe por terra, Senhor amado, o espírito da morte, põe por terra, Senhor amado, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, a enfermidade, a retaliação do inferno contra aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, e vai abençoando a cada vida. Pai amado, todo projeto de vida tem o selo do Teu Santo Espírito. Pai amado, todo projeto de saúde tem o, Senhor amado, selo do Teu Santo Espírito. Pai amado, que a nossa vida, Pai, seja guardada e coberta com Teu sangue, revestida, Senhor amado, com Teu poder, Pai. Aqueles que são da nossa família, aqueles que fazem parte do Teu ministério, Pai amado, da Tua igreja em toda a face da terra, Pai amado, que eles sejam cobertos com o Teu sangue, guardados, Senhor amado, pelo Teu poder. Dá ordem aos Teus anjos, ó Deus querido, a respeito de cada vida, Pai, para conceder a cada um a vitória, para conceder a cada um a Tua bênção, ó Pai. Aquele que Te busca, aquele que clama por Ti nesta manhã, Pai amado, aquele, Senhor amado, que se derrama, aquele que está de joelhos diante da Tua presença, buscando socorro, Pai amado, envia o socorro, Pai amado, sobre cada vida, para que o Teu nome seja glorificado. Envia o socorro, Senhor amado, dentro dos hospitais, envia o socorro, Pai amado, une o osso ao seu osso ali, ó Pai amado, dá inteligência aos médicos, ó Pai amado, sabedoria e conhecimento do alto céus, ó Pai, para que vidas sejam curadas, ó Pai amado, e o Teu poder seja manifesto sobre a face da terra. Nós repreendemos toda a depressão, nós repreendemos toda a ansiedade, toda a crise de ansiedade nós rejeitamos e repreendemos sobre as vidas, ó Pai, e que todos, Senhor amado, tenham uma convicção na sua vida, que Tu és Deus dos céus e sobre a face da terra Tu és Senhor. Tu és o Deus, Senhor amado, que tem a capacidade, ó Deus, de levantar o paralítico, de devolver a visão ao cego, Pai amado, de fazer andar aquele que não andava, de fazer caminhar aquele que não caminhava, de abrir portas aonde não existem portas abertas, ó Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas, e é diante da Tua presença que nós nos encontramos nesta manhã, Pai, não importando a quantidade, mas sim, Senhor amado, a qualidade daquilo que apresentamos diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que eu Te peço e Te agradeço nesta manhã. Amém, Jesus, aleluia. Bendito seja
teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Sempre. Obrigado, Deus. Amém. Aquele que puder se assentar, se assente. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Deus é fiel sobre as nossas vidas. Nós meditei numa palavra ontem, passei a tarde meditando essa palavra sobre a crucificação de Jesus. Se você quiser já abrir no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 32. E eu tenho uma Bíblia por ordem cronológica, e ela coloca todos os versículos, textos de todos os evangelhos falando sobre o mesmo assunto. E eu li muito João 18 também. E quando foi de madrugada, eu estava assistindo aquela Rede Super, e quem estava pregando nos Estados Unidos, em Orlando, era o Nicolas Ferreira, deputado federal, também um menino chamado por Deus. E ele leu exatamente João 18, quando falava de Pilatos lavando as suas mãos, contra aquilo que desejava o povo que desejou a morte de Jesus. Quando interrogado, Deus abençoe, filho, fique à vontade. Quando interrogado por Pilatos, ele falava para Jesus, Deus abençoe, querida. Ele falava com Jesus, e ele dizia assim: eu não consigo entender, eu quero conseguir entender por que essas pessoas estão desejando a sua morte. Ele queria entender. Mas no final ele diz assim: eu sei que por inveja eles estão fazendo isso. Ou seja, aqueles que queriam a crucificação, aqueles que queriam a morte de Jesus, diz os historiadores que depois da morte de Jesus, mas ninguém foi crucificado. Ou seja, somente aquela condenação serviu somente para cumprir aquilo que disse o profeta Isaías, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, existia uma profecia, existia uma promessa de salvação sobre nós, e essa salvação teria que ser como foi, teria que acontecer como aconteceu. Jesus, Deus, ele decidiu dessa forma. Então, tudo aquilo que Deus fez, ele fez muito bem feito para que o nome dele fosse glorificado. Jesus, ele veio, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e esse verbo habitou entre nós. E essa palavra viva e eficaz, ela foi encaminhada aos corações da época. E isso trouxe ira àqueles porque ele falava de algo que aquelas outras pessoas estavam acostumadas. Então muitas vezes nós nos vemos também acostumado a tudo. A gente fica acostumado. Não é bem a palavra acostumado, mas a gente fica acomodado a diversas circunstâncias. Principalmente ao que dá certo. Deu certo, a gente não quer mexer. Isso é uma grande verdade. Está dando certo, então a gente não mexe. Só que Deus, ele sabe muito bem o que cada peça encaixa em cada lugar. Para a salvação da humanidade não tinha outra pessoa para ser colocada que não fosse Jesus. Se você analisar a vida dele, de como tudo aconteceu e depois como se levantaram contra, só tinha ele. Só Jesus poderia fazer o que ele fez. Depois dele vieram vários outros, mas nenhum deles, ou seja, nenhum aspecto de salvação, não existe sobre eles aspecto de salvação, modo de salvação, maneira de salvação, nada, não existe nada. Porque Jesus, ele não veio para ser adorado naquele momento como rei. Ele não veio para ser adorado, ele veio para servir. Ele veio para servir de sacrifício. Ele veio para mudar a história. Ele não veio para que alguém colocasse aos seus pés flores,
Ele não veio para que alguém colocasse a seus pés barras de ouro. Ele não veio para colocar a seus pés a política. Ele não veio sujeitar as pessoas a ele, mas ele veio para se sujeitar às pessoas. Então ele caminhou, e nós vemos que depois dele o que vem são só pessoas que foram levantadas para que os outros se sujeitem a ele. Jesus não veio para se sujeitar, ele não veio para que a gente se sujeitasse a ele, mas sim que ele se sujeitou primeiro a nós. Então ele entregou a sua vida por nós. A Bíblia no livro de Levítico fala que a vida está no sangue. Então o sangue de Jesus Cristo é a sua vida. Ele derramou a sua vida por nós. E tudo isso teve um processo. E esse processo, numa noite só, eles conseguiram fazer tudo. Ou seja, foi o primeiro julgamento que aconteceu na madrugada. Ou seja, se é para extrapolar o que diz respeito ao direito, aos direitos humanos, a tudo, o julgamento de Jesus fugiu a todas as regras, porque as pessoas desejavam naquele momento, os sacerdotes da época, os fariseus da época, todos eles queriam exterminar aquela palavra, eles queriam acabar com aquela palavra, então eles queriam matar aquela palavra, né? Eles queriam sangrar aquela palavra. Aquela palavra não poderia prosseguir, porque aquela palavra estava trazendo um reboliço. É como nós, como servos de Deus, aonde nós chegamos, a palavra que nós falamos, ela traz um reboliço, porque você está falando de algo que vai contra. Eu mencionei aqui as semanas anteriores, que eu fui numa festa lá da escola da Ana, e chegando lá, eles não colocam Jesus, porque se colocar Jesus, muda todo o aspecto daquela festa, desmascara o diabo. Então eles precisam ficar mascarando, é isso que eles fazem, colocam um pano na frente, eles ficam iludindo, eles não falam a verdade. E o evangelho, quando ele chega para mudança de vida, para mudança de caráter. Ele traz uma exigência, que é mudança de caráter. Não pode haver um cristão que não tenha um caráter convertido. Se é cristão, logo ele já precisa ser diferente, porque o cristão significa um pequeno Cristo. Ou seja, você está seguindo o exemplo do seu mestre. Quem foi o seu mestre? Foi Jesus. Então ele fez diferente, e ele quer nos ensinar a ser diferente. Então, se existe um crente que bate no peito, sou crente, e as suas atitudes não condizem com o fato dele ser cristão, ele não é crente. Alguém convenceu ele de algo. Então, na época, isso trouxe muita contradição, isso trouxe muita luta, muita diversidade. Então, as pessoas queriam eliminar o problema, eles não queriam que aquilo prosseguisse. Então, eles escolheram a melhor forma. Só que o que é interessante, depois você faça uma leitura, que os próprios judeus disseram que a lei deles dizia que eles não poderiam matar Jesus. Eu não posso fazer isso, mas vocês podem. Então é a transferência de responsabilidade. Eu não posso fazer o mal, mas você pode. Mas é aquilo: omissão, intenção, e tem aquele que é o, como é que fala? Cúmplice. Se você não fez, mas mandou, você é tão responsável quanto quem fez. Então transferiu-se a responsabilidade. Transferiu a responsabilidade para um governador, para que ele decidisse o que seria feito da vida de Jesus. Mas ele tentou de várias maneiras, conversando com Jesus, porque ele queria escolher uma forma de liberar Jesus. Porque ele disse assim: eu não vejo culpa nesse inocente, eu não consigo ver culpa nele. No que vocês estão falando, eu não vejo culpa. Mas o que vocês decidem que eu faça? Crucifica ele. Mas isso é muito pesado, é muito forte. Então ele decide, vai lá e castiga ele por isso.
Vamos castigá-lo na nossa lei, na lei romana. Escolhe lá as armas, chicotes, tudo. Espancaram Jesus, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Espancaram ele, fizeram tudo o que tinha que fazer. E depois devolveram para Pilatos. E na devolução vem um Jesus já totalmente sangrando, totalmente, quase que esquartejado ali, todo mal. E ele olha para ele assim: eu continuo não vendo culpa nele, mas ele já tinha feito tudo que tinha que ser feito. E aí a Bíblia diz que ele pega uma jarra de água e uma bacia e ele lava as mãos. Eu sei, nós falamos aqui as ceias passadas, o que significa lavar as mãos. O sacerdote dentro do tabernáculo, dentro de Jerusalém, ele avalia o cordeiro, e depois do cordeiro pronto para o sacrifício, o sacerdote lava as mãos. O significado de lavar as mãos não é eu não sou responsável por isso, não, mas ele está sendo aprovado para o sacrifício. O cordeiro está pronto para o sacrifício. Essa é a grande realidade. Quando ele lava as mãos, ele está dizendo, segundo o costume judeu, que o cordeiro está pronto para o sacrifício. E quando ele pergunta para o povo: que vocês vão fazer então? Que recaia sobre nós a responsabilidade, o crime que vai acontecer com ele. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Vinho misturado com fel. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Amém? A palavra de Deus aqui no verso 32 fala de um homem que ajudou a carregar a cruz. No verso 33 eles falam: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E caveira simboliza o quê? Morte. É um lugar de morte. Pode em um lugar de morte haver vida? Na teoria não. Lugar de morte é lugar de morte, e lugar de vida é lugar de vida. Onde é o lugar que os vivos vivem? Aonde é o lugar dos mortos? Porque morto não vive mais, certo? Onde é o lugar dos mortos? Cada um tem o seu lugar. Cada um está lá separado, o seu canto. Então Jesus foi levado a um lugar de morte. E ali deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Antes de Jesus dar o seu último suspiro, eu vou antecipar aquilo que eu iria falar só no final. Quando você lê, eles pegaram uma esponja e molharam no vinagre e deram para beber. Esse é o ato mais humilhante. A crucificação não era humilhante para Jesus, mas a atitude de cada pessoa que era de humilhar. Além do sacrifício, além daquilo que ele passou, eles ainda queriam torturar e deixar assim: vamos humilhar o máximo que a gente pode. Amém? Por isso que quando a gente passa por circunstâncias difíceis, existem pessoas à nossa volta que eles saboreiam aquilo. E quanto mais humilhado você for, para eles é melhor. Então Pilatos, ele manda escrever em cima numa tábua na cruz de Jesus: este é Jesus, o rei dos judeus. Então esse significava o quê? Que essa era a acusação, e porque ele estava sendo morto, por ele ser o rei dos judeus. Mas eu quero falar sobre essa esponja. Eu estava assistindo um documentário há uns dias atrás, e os arqueólogos,
eles começaram a cavar e encontraram várias situações lá em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, de onde tudo aconteceu. E eles encontraram um banheiro romano. Eles encontraram vários vasos, não era como um vaso sanitário como a gente tem hoje, mas eram vários buracos de pedra na pedra, onde os romanos se sentavam para fazer as suas necessidades. E o detalhe não está nas suas necessidades, o detalhe está na frente de cada vaso sanitário, que era um tacho, e dentro desse tacho eram colocados vinagre, e a esponja que eles usavam para se limpar, bebedava no vinagre e limpava as suas partes. Entendeu? Essa esponja, por que existia vinagre na crucificação? O vinagre não era para dar para beber. O vinagre era para, se algum soldado tivesse necessidade, ia até lá fazer a sua necessidade, tinha como se limpar. E aquela bucha, eles pegam e beberam no vinagre e colocam para Jesus. Então, se você olha assim e fala, nossa, a minha vida, isso é tortura, isso é humilhação, isso é colocar as pessoas. Eu não sei quem foi que falou comigo esses dias, foi uma pessoa. Ela falou assim que alguém cuidando de uma pessoa fez com que a pessoa que ele cuidasse, um senhor de idade, bebesse a sua própria urina. Lembra disso? Então isso é uma humilhação extrema. Quando você olha assim e fala, Deus, tenha misericórdia de nós, porque o que as pessoas fizeram com o Senhor Jesus foi a cada dia que passa, quando a gente estuda, quando a gente lê, a gente vê que, é pouco. O que a humanidade passar é pouco diante daquilo que eles fizeram. Quando o Senhor chegar para trazer um julgamento sobre aquele povo, eles estão dizendo até hoje, eu guardei alguns vídeos dos judeus falando sobre Jesus, eles não consideram Jesus como o Salvador, como o Messias. Não entra, a cabeça dele é bem dura mesmo, não vai entrar. Por quê? Porque eles não acreditam nisso. Então eles colaboraram para tudo isso. Então há pessoas que entendem assim que o fato dela colaborar, ela não é responsável por aquilo que acontece com você. Ela é tão responsável quanto quem faz. E Deus, na hora de trazer o juízo, Ele vai trazer sobre aquele que fez, sobre aquele que se omitiu a ajudar, sobre aquele que não fez, sobre aquele que deu as costas. É como nós olhamos a atitude de Pilatos, muitas vezes eu falei sobre isso, sobre lavar as mãos, eu não estou nem aí. Quem disse que você não está nem aí? Quem disse que as pessoas não estão nem aí com aquilo que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quem disse que as pessoas não são responsáveis por isso? Se não são responsáveis, são corresponsáveis, porque aquele que dá as costas, o covarde que corre, ele é tão responsável quanto aquele que virou as costas e foi embora. Todos são responsáveis. O pastor tem a sua responsabilidade, a pastora tem a sua responsabilidade, a diaconisa tem a sua responsabilidade, mas a igreja tem a sua responsabilidade. Nós não fomos chamados meramente para fazer parte do corpo de Cristo. Não, esse corpo tem que funcionar. Aleluia. Esse corpo tem que andar, esse corpo tem que se movimentar, as células precisam andar, ela precisa fazer algo, porque senão o que vai acontecer? Atrofia, paralisa, para. Então por que não se caminha? Por que não se faz? É porque existem muitas pedras no caminho. Então, Senhor, neste dia tira as pedras que estão no caminho. Senhor, move as pedras, Senhor, move as águas, ó Deus, manda a água dos céus e move as pedras que atrapalham a caminhada do seu povo.
para que o nome do Senhor seja glorificado, porque foi humilhante. Nós falamos de Calvário, nós falamos assim, nossa, estou em sofrimento. Tem pessoas que dizem assim, esse é o meu Calvário. O Calvário do Senhor Jesus Cristo não foi somente aquilo que aconteceu com Ele, mas foi trazer o peso da responsabilidade e a culpa do pecado nosso. Você imagina só, uma criança nasce e ele já carrega sobre ele a culpa do pecado. E Jesus, ele veio, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e por um homem entrou a salvação e o perdão do pecado. Só que a natureza de Adão, ela está em cada ser que nasce, e o perdão de Jesus Cristo precisa estar à disposição de cada ser que nasce. Amém? Com um detalhe: a natureza pecaminosa nós herdamos e carregamos ela desde o nascimento, certo? E para alcançarmos o perdão de Cristo, o que nós temos que fazer? Nós precisamos voltar e aceitar este sacrifício. Amém? Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, entender este sacrifício e dizer assim: olha, sabe naquele lugar onde foi crucificado Jesus, hoje está cercado. Hoje ninguém pode ter acesso. Nunca mais ninguém foi crucificado ali. A porta que Jesus entrou, quando ele entra no começo da semana, no sábado, quando ele entra em Jerusalém, a porta pela qual ele entrou, ela foi fechada. Ou seja, mais ninguém entra. Só ele entrou. Ele foi o último a entrar por aquela porta. Agora, quem fechou disse assim, ele disse que quando ele voltar, ele vai passar por aqui, então nós vamos fechar aqui para ele não entrar. Eles colocaram um cemitério no caminho, para que quando Jesus voltar, ele tenha obrigatoriamente que passar por aquele cemitério, porque a Bíblia diz que o sacerdote não pode tocar o morto. E não, as pessoas foram impedindo a sua volta, querem impedir a sua volta, mas ele vai retornar da mesma maneira. A Bíblia diz que os túmulos abrirão. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro e subirão com Cristo na glória. E isto vai acontecer, isso ninguém vai impedir. Mas uma coisa é certa, aquele lugar de sacrifício passou a ser um lugar de adoração. O altar, aonde nós estamos aqui, que nós chamamos de púlpito, este altar era lugar de sacrifício. Nos tempos bíblicos, era ali que se sacrificava o cordeiro a Deus. Hoje é um lugar, é um santuário de adoração. Mudou-se aquele aspecto de sacrifício para um momento de adoração. Então nós estamos aqui para adorar a Deus, na beleza da sua santidade. Olharmos e entendemos a sua palavra e olha, a sua crucificação. Nós não podemos nem ter dó deste momento. Nós podemos sentir na nossa alma, nós podemos ter o sentimento, mas aquele que tem dó se assemelha a Pedro, quando ele diz: Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, aquele que queria impedir que Jesus cumprisse o seu chamado. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para esse momento e entender e glorificar a Deus, e sermos gratos a Deus, e adorarmos a Deus em espírito e em verdade, e acreditar que verdadeiramente a Bíblia diz que o túmulo de Jesus está vazio e ele já não está mais lá. Durante 40 dias ele caminhou próximo dos seus discípulos, se apresentou para eles ali pronto para subir aos céus. E os discípulos testemunharam isso. Aquele que duvidou testemunhou também. Então o Senhor diz assim: agora já não é lugar mais de sacrifício. Nós não vemos mais, depois da morte de Jesus, nem o povo judeu sacrificando. Você já viu uma cena do povo judeu hoje sacrificando? Eles julgam, eles dizem que eles estão pela Torá, ou
Velho Testamento, mas nós não vemos eles cumprindo com o sacrifício. Nós temos aqui no Brasil uma denominação chamada Adventista que guarda o sábado, mas eles guardam o sábado, mas eles não oferecem mais sacrifício. Ou seja, tem muita gente que fala muita coisa, mas já não se oferece mais o sacrifício. Por que não? Se não oferece mais o sacrifício, você precisa concordar comigo que Jesus Cristo morreu de uma vez por todas, por todos os sacrifícios. E nós precisamos, e todo mundo precisa entender isso. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele veio para a salvação das nossas vidas, porque mais nenhum animal foi sacrificado. Eu não tenho notícia disso, de que mais algum animal foi sacrificado no lugar de Jesus. Não existe. E se não existe o sacrifício de Cristo, nós precisamos compreender e entender. É único. De uma vez por todas. Quando ele olha para o último cordeiro servido ou sacrificado, ele fala: é o último que está sendo sacrificado. Eu me coloco também no seu lugar. Eu me coloco no lugar de todo mundo. Ou seja, tudo aquilo que estava programado para Jesus, que foi colocado sobre a sua vida, era tudo para nós. A Bíblia diz que nós não teríamos direito à salvação, mas Jesus ele veio para nos dar direito à salvação. Para que ninguém possa dizer. Agora, uma coisa Deus mudou. E isso é fato. Até Malaquias era Deus que determinava para que o homem fizesse. Agora, depois, com o sacrifício de Jesus, o homem precisa ir até Jesus. O homem precisa aceitar o sacrifício de Cristo. O homem precisa entender isso. Seria mais ou menos: agora você vai ter que correr atrás. Mas Jesus vai estar sempre pronto para nos abençoar. Ele disse dentro da sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos aqueles que se aproximarem de Cristo terão direito à salvação, sim, independente das circunstâncias. Fez tudo errado a vida inteira, e no finalzinho ele aceitou Jesus. Glória a Deus, vai para a glória, porque Deus é Deus de salvação. Amém? Só o diabo, por enquanto, e seus anjos estão pré-determinados ao inferno. Todo ser humano tem o direito à salvação. É só ouvir, entender e seguir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Em lugar de sacrifício, vem a adoração. Lugar de sacrifício é lugar árido, seco, é cativeiro, prisão, injustiça, tristeza, cinza, angústia, traição, negação e sono. Com a nova aliança veio a liberdade, a abertura de prisão, as boas novas, o dia da vingança do nosso Deus, o consolo, o óleo de gozo, ornamento, veste de louvor e alegria, justiça, plantação e revestimento. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. As armaduras que estão no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, ela veio para trazer para nós um revestimento de luta, de batalha. Nós somos revestidos, estamos vestidos e revestidos com o poder de Deus, coberto com o seu sangue. Amém? Prontos para uma batalha, prontos para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma das coisas que eu anotei aqui, que a mesa da ceia, da última ceia que Jesus ministrou, ela trouxe algumas revelações. Trouxe a revelação de Judas, que era o traidor. Trouxe a negação de Pedro, onde Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Esses dias eu voltando de levar a Lídia, eu ouvi o galo cantando 8h30 da manhã. Eu falei: esse galo não está mole. Geralmente o galo canta 3h30, 4 horas da manhã. O galo cantando 8h30 da manhã, quase 9 horas. Falei: isso é hora de cantar, galo. Mas antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então essa mesa, ela trouxe algumas revelações. Assim também a mesa da nossa casa traz também algumas revelações. Por isso é muito importante o almoço em família, a mesa.
porque é a mesa que vai trazer essas revelações, esses conhecimentos, esse olho no olho. E Jesus, ele não abria mão disso. Eu quero sentar com vocês à mesa, quero estar junto com vocês à mesa, porque eu quero olhar dentro do seu olho, eu quero ver o que está passando com você, eu quero dizer para você exatamente o que eu preciso dizer. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez, porque Ele sabia o que estava preparado para Ele. Amém? Assim que o nome do Senhor seja glorificado sobre cada um de nós. Nós vamos renovar a nossa aliança. Nós trazemos sobre nós todo esse Isaías 61, onde havia tristeza, dá gozo e alegria. Deus traz alegria para nós. Onde havia cativeiro, Deus traz liberdade. Onde havia tristeza, Deus traz alegria. Onde havia a falta de tudo, Deus traz a abundância de tudo. Que é para que o nome dele sobre nós seja poderosamente glorificado. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nós vamos passar para a ceia, mas antes eu vou encerrar essa parte. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós queremos, Senhor amado, como compreender, ó Deus, a Tua Palavra. Entender, Senhor amado, que uma vez o Seu sacrifício, de uma vez por todas, aconteceu, Pai. Ninguém mais foi crucificado. Ninguém mais, nenhum cordeiro mais foi morto. Pelo menos eu não tenho esse conhecimento, Pai. Senhor amado, muitas pessoas, ó Deus, hoje se aproximam de Ti, ó Deus, por causa deste sacrifício. Encontramos, Senhor amado, a solução para a nossa história, para a nossa vida, por causa deste sacrifício. Senhor amado, temos um momento de adoração por causa deste sacrifício. E há aqueles, Senhor amado, que digam que tudo o que aconteceu antes de Ti tem um sentido, e depois de Ti, Senhor amado, é outro. Senhor amado, somente a Tua presença pode trazer uma divisão no tempo, Pai. Somente o Senhor pode trazer uma divisão no tempo das nossas vidas, antes de Cristo e depois de Cristo, Pai. Senhor amado, só o Senhor pode, através desse sacrifício, mudar a nossa história, nos fazer pessoas importantes, ó Pai amado, no meio de uma sociedade corrompida. Senhor amado, que nós sejamos, como diz a Tua Palavra, sejamos, Senhor amado, o sal da terra e a luz do mundo. Que o Teu nome, ó Deus, sobre nós seja poderosamente glorificado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome, Senhor amado, seja adorado em todos os lugares, ó Pai. Que aqueles, Senhor amado, que se enervam, que se irritam quando se fala o Teu nome, Jesus, Pai amado, que eles tenham o momento da sua salvação, que eles tenham o direito, Senhor amado, a cumprir, Senhor Jesus Cristo, o que está escrito dentro da Tua Palavra. A salvação veio para todos, ó Pai. O Verbo se fez carne e veio para salvar a todos, e que o Senhor salve a todos, ó Pai amado. E assim como o Senhor na cruz do Calvário, o Senhor perdoou o erro daqueles soldados, o erro daquela nação de Israel, naquela geração, Pai. Assim, Senhor amado, sejam perdoados aqueles, Senhor amado, que se levantam contra a Tua igreja, porque com certeza eles não têm o conhecimento da Tua Palavra, porque com certeza estão cegos no seu entendimento, porque com certeza, Senhor amado, estão movidos pelo ódio, eles estão movidos pelo diabo. Senhor amado, que eles tenham direito à salvação, ó Pai. Senhor amado, guarda a Tua igreja, guarda, Senhor amado, os Teus filhos e os Teus servos, ó Pai amado, em toda a face da terra. Por onde os Teus filhos caminharem, Senhor amado, sejam guardados por Ti, Pai. Dá ordem aos Teus anjos a respeito deles, dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, e tudo aquilo que formos fazer, Pai, que seja sempre para a honra, para a glória e louvor do Teu santo e glorioso nome, porque para nós, ó Deus, para nós que aceitamos a Ti como o único e suficiente Salvador, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o Deus que nos libertou do cativeiro, o Senhor é o Deus que nos deu uma nova vida. E é diante de Ti, Pai, que nós nesta manhã renovamos a nossa aliança contigo e glorificamos o Teu nome, hoje, amanhã e sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai.